Reforma tributária e a vida do médico. Saiba o que ocorrerá com as suas finanças. Bom, inicialmente é importante deixar claro que essa reforma tributária, por enquanto, ainda existe a segunda fase dela que não foi remetida ao Congresso, não trabalha com os optantes do Simples Nacional, de forma que eu me dirijo diretamente aos médicos optantes do lucro presumido. Então, o lucro presumido, inicialmente, tem 5 tributos, 4 de ordem federal e 1 de ordem municipal. São eles: o imposto de renda da pessoa jurídica, 4,80%, a contribuição social de 2,88%, o PIS de 0,65% e a COFINS de 3%. O que o nosso colega, o nosso ministro Paulo Guedes sugere? A alteração do PIS e da COFINS, que somados somam 3,65%, para um novo tributo que se chama CBS. Essa CBS, que leva o nome de Contribuição sobre a Receita Decorrente de Operação com Bens e Serviços, terá uma alíquota de 12%. Então percebam, estamos substituindo dois tributos que somam 3,65% por um de 12%. Olha que maravilha, né? Então, nós temos um aumento real de 330% na alíquota direta desses dois tributos e 61,5% na carga tributária direta do médico. E isso é para toda a prestação de serviço, tá bom? Não vamos falar nesse vídeo da nova CPMF, né, que o Paulo Guedes não gosta que fala dessa forma, mas é exatamente isso, é apenas uma troca de nomenclatura. Nós vamos falar só do impacto. Eu fiz um cálculo aqui para que vocês tenham uma noção do impacto. Então, um médico que fatura R$15 mil por mês. Hoje, 15 mil com a tributação atual, ele tem R$2.001 para pagar de imposto. Cálculo final. 13,34%, essa alíquota é para São José do Rio Preto, tá? Para outras cidades do Brasil tem que refazer o cálculo porque o ISS, que é o imposto municipal, oscila de cidade para cidade. No novo formato, eu excluo o PIS e a COFINS e incluo a CBS. Então, no lugar de pagar R$2.001 por mês, o médico vai pagar R$3.253,50. Então, nós temos somados PIS e COFINS, algo em torno de R$510, quando com a CBS vai para R$1.800 só esse imposto. É isso que vem pela frente. Em todo o discurso que você vê do Paulo Guedes, que você consegue acompanhar, ele fala que não vai haver o aumento da carga tributária. Isso por quê? Isso precisa ficar entendido, é muito importante. Nós temos algo em torno de 46% do PIB destinado à tributação. Então, o Paulo Guedes, em muitas ocasiões, fala em 36%. Só que ele deixa de somar os 10% de déficit judicial, aquilo que não é pago e é judicializado. Em determinado momento, esse imposto vai ter que ser pago. Porque a União não vai ficar sem receber, o Estado não vai ficar sem receber, a Prefeitura não vai ficar sem receber. E hoje, historicamente, isso é um fato novo no Brasil republicano, desde a proclamação da República, isso é um fato que nunca havia acontecido. Então nós temos mais brasileiros desempregados do que trabalhando, tá? Então, o que ocorre? A classe trabalhadora tem que suportar não só o peso do Estado, que é gigantesco no Brasil, como os desempregados. E a única fonte é o aumento da tributação. Particularmente, e não precisa ser nenhum gênio para apurar, que os efeitos dessa reforma, caso seja levada a cabo, caso o Congresso não se posicione, não impeça, serão devastadores, deletérios, imensuráveis. Viveremos tempos dramáticos da medicina, com redução direta do lucro. E quando eu digo lucro, não é aquele lucro que você vai ficar milionário, que vai comprar fazenda e helicóptero, não.
é o que o médico precisa para se manter e qualquer outro profissional liberal. E nisso eu incluo escritórios de advocacia, arquitetura, engenharia, fisioterapia, psicologia, toda a prestação de serviço brasileiro. E, em decorrência disso, em desdobro, obviamente, haverá desemprego. Já atendo, em virtude do receio e do medo da reforma, médicos que tendem a se desfazer das suas clínicas para montar uma clínica só, com o intuito de que cada um no momento tem a sua funcionária, vamos montar uma clínica só e a gente paga uma funcionária só. Então, se 5, 10 ou 15 médicos abrirem mão da sua clínica para montarem uma clínica conjunta, esse tanto de secretárias ficarão desempregadas. Então, se 3, 5 ou 10 médicos abrirem mão da sua clínica particular para constituírem uma única clínica, essa sobra de secretárias, evidentemente, é desemprego. Mas ainda é possível piorar. É possível, por incrível que pareça. Perceba que ontem, dia 11 de agosto, 2 pessoas importantes do Ministério da Fazenda pediram demissão. Assessores especiais. São eles o Salim Matar, responsável pela desestatização, e o Paulo Webel, responsável pela desburocratização e gestão. Somente isso, ele era responsável por desburocratizar o país, que é totalmente engessado, a gente não consegue fazer nada que dependa do Estado em menos de um mês. Esses 2 assessores especiais pediram demissão, alegando dificuldade na evolução para o que foram contratados. O que é uma política liberal, né? Por que o Bolsonaro foi eleito em grande parte dos seus eleitores, principalmente os do estado de São Paulo? Porque ele prometeu políticas liberais. O que é ser liberal? A grosso modo, né? Existem vários tipos de definição. Reduzir o peso do Estado perante a sociedade civil, a classe trabalhadora. É exatamente o oposto que acontece agora. E nós precisamos falar também do imposto de renda da pessoa física. Então percebam que nós temos hoje uma defasagem de 104% da tabela do imposto de renda. Vamos pormenorizar isso, porque às vezes você lê isso e fala e não consegue entender. Isso precisa ficar inteligível. Então significa dizer que hoje a faixa de isenção é de R$ 1.903. Deveria ser R$ 3.881. Significa dizer que quem ganha abaixo de R$ 3.881 pagaria 0 de imposto de renda. Estaria na faixa de isenção. Então, isso está parado há muitos anos. São 104% de defasagem. E quando a gente traz isso para análise na medicina, o que nós temos? Para os 27,5%, que é aquela fração dos médicos, que é a sua grande maioria, que pagam 27,5%, hoje, quem paga mais que 27,5%? Quem ganha acima de R$ 4.664. Essa cifra deveria ser R$ 9.514. Percebem o que é 104% de defasagem? Então você, médico, que ganha R$ 4.700 até R$ 9.500, você não pagaria 27,5%. E o pior, por que eu estou explicando isso? Porque o nosso ilustre ministro, ele quer tributar dividendos. E o que são dividendos? Isso precisa ficar claro, porque quando você vê numa manchete, você não tem real noção do que são dividendos. Você trabalha e emite a sua nota fiscal, ou para o hospital que você trabalha dando plantão, ou para o convênio que você atende na sua clínica. Você recebe esse valor na sua conta da pessoa jurídica, emite a nota e paga o imposto, paga as despesas da pessoa jurídica e te sobra a sua sobrevivência. Essa sobra são dividendos. É isso que ele quer tributar. Então esse vídeo, na verdade, eu até termino fazendo um apelo. O primeiro, faça esse vídeo rodar o país para que todos recebam e tenham noção da importância e gravidade e dos efeitos devastadores dessa reforma tributária para a medicina. Isso precisa chegar em conselheiros do CRM, de ordem estadual e federal, da OAB, do CREA, do CFC, enfim,
pessoas que conseguem, em Brasília, um trânsito favorável para o impedimento disso, porque senão a classe médica, a prestação de serviço brasileira está arruinada. É isso que vai acontecer. 330% de aumento é histórico. Nós tivemos do governo Lula, com a fracassada, a péssima reforma tributária de 2003, o aumento substancial do COFINS, da contribuição social e do INSS. Mas nada se compara ao que o Paulo Guedes está querendo propor. E quando ele fala que não vai propor um aumento, ele diz em relação ao PIB e não a relação a setores específicos da sociedade. A medicina hoje virou o boi de piranha, é a vitrine da vez, assim como toda a prestação de serviço. Se não nos movermos, estaremos liquidados em curtíssimo prazo. Encerro fazendo um apelo direto ao Congresso Nacional para que olhe de perto a prestação de serviço que leva muitos municípios nas costas, como por exemplo o interior paulista, e peço encarecidamente que siga-nos nas nossas redes sociais, canal no YouTube, e desejo sorte a nós todos.